O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. Hoje, no Momento do Patrimônio, conversaremos com o arquiteto Edson Zanquim Alice. Edson é formado em Arquitetura e Urbanismo pela URGS e por 37 anos atuou na preservação do conjunto edificado da universidade. No programa de hoje, conversaremos sobre sua experiência no projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS. Boa noite, então, Edson. Muito obrigado pela presença. Estamos à disposição. Certo. Com satisfação, inclusive, de estar participando aqui. Ah, que ótimo. Com você desse encontro. Prazer é nosso. Edson, então, por muito tempo o senhor coordenou os projetos de restauração dos prédios históricos da URGS na Secretaria de Patrimônio Histórico, hoje setor de Patrimônio Histórico. Gostaria que tu contasse um pouco sobre a trajetória na URGS, mais especificamente no SPH. Sim. Como começou, como se desenvolveu. Na verdade, assim, o que aconteceu dentro da URGS num determinado momento, somente assim, a partir da lei Rouanet, Incentivo à Cultura, lá para 91, se não me engano, ela disparou assim uma série de possibilidades de enfrentar um problema nosso dentro da universidade, que era como trabalhar nos prédios da primeira geração, que sempre se chamou, né, aqueles no início do século passado, que foram edifícios de uso nobre, edifícios consagrados, de uma arquitetura excelente, mas são edifícios que precisavam de manutenção, enfim. Se eu não me engano, na gestão da professora Brana Panizzi, foi montada uma equipe de trabalho, isso em 98, 97, para especificamente trabalhar na recuperação desses edifícios, né? Então aí ela monta a Secretaria do Patrimônio Histórico, né? Conforme mencionaste. Essa secretaria ela tinha profissionais, né, capacitados para poder trabalhar nos edifícios, propondo novos usos para os edifícios, propondo a recuperação deles com a mesma utilização, enfim. E foi um trabalho que iniciou com poucos, né, acreditando assim sempre de que a coisa ia realmente agora acontecer justamente pelo amparo da lei. Então aí se iniciou o processo, né? Me lembro que, sei lá, por 2001, 2002 já, ou seja, 3, 4 anos depois, já tínhamos os primeiros edifícios prontos, que foi o museu, né? Até sempre aconteceu da minha parte, aquilo que eu comentei, uma questão que eu sempre deixei assim aberto, até para reforçar talvez as propostas que a gente estava fazendo de projeto, que era assim, será que o museu não é tão pequeno para o tamanho da URGS? Será que o museu não é um uso do antigo prédio da medicina, por exemplo? Prédio valioso, de uma espacialidade bem favorável a esse tipo de programa. Mas não. Então, mas enfim, oferecemos o museu para a comunidade, né? Porque a comunidade foi a parceira sempre. Isso que foi muito importante, quer dizer, como eu falei, a lei ela disparou uma série de possibilidades e aí nos incentivou muito, nos alegrou, estamos vendo as primeiras obras prontas, certamente cresceu o corpo técnico, porque a gente estava dando a resposta, e aí começaram a vir as contribuições, né, prédio tal, contribuição, quer dizer, individualizados, as contribuições, não era do conjunto, né, que é o mais certo. Então eu me lembro assim que vinham professores bem já aposentados, né, bem velhinhos, que tinham sido professores da engenharia. Eu quero contribuir para a engenharia, eu quero contribuir para a química, e assim foram. E foram sendo assim recuperados edifícios e ultimamente entregues da química. Inclusive, o primeiro projeto enviado, ele foi um projeto amplo, né, que abarcava todo o conjunto edificado, né? Sim. Sempre se teve a solução. Na verdade, a gente sempre encarou a questão toda como um grande trabalho de arquitetura e urbanismo. Nunca se especificou assim, a trabalhar tão somente num edifício e seu entorno imediato, sabe?
a gente sempre considerou que eles estão dentro de 2 quarteirões universitários, que é uma ilha. Isso aqui é uma ilha dentro do mapa urbano de Porto Alegre. Então, o que ocorre? Isso precisava ser tratado como um elemento urbano. Ou seja, ele é da cidade de Porto Alegre, ele tem uma relação, né? Mas também ele tem as questões internas. Então, e a vizinhança é importante. Quer dizer, nós temos hoje um valor incrível, que é o parque, né? E tem outras vias de intenso fluxo, radiais importantes, que são aquelas que estão juntos, são lideiros ao nosso espaço aqui de URGS. Então, tudo que está aqui dentro, a gente pensou sempre em trabalhar, realmente trabalhar nessa questão de não tratar tão somente um edifício, mas o edifício e seu entorno, o seu todo. Então, fizemos algumas propostas de traçado urbano também, de parques, enfim, de locais de estar. Alguns foram implantados. Por exemplo, aquele passeio que sai aqui que passa do lado da arquitetura e chega lá no fim do Bar do Antônio, que é um passeio largo, tem um uso intenso hoje. Numa das extremidades deles existe até um evento, não sei se ainda ocorre, que é o bar, como é o nome daquele evento que a arquitetura colocou? Bar Arquiteto. Bar Arquiteto, né? E eu saindo uma noite daqui, de um outro evento que eu fui lá na Salão de Atos, eu passei por ali e fiquei encantado, porque eu vi os colegas meus, professores, participando daquele evento ali no espaço aberto. Essa é a intenção, né? E conseguimos, uma boa parte, tratar assim. Alguns edifícios foram contemplados com esse tipo de solução também, né? Porque tinha recurso. Claro. E Edson, até como tu mencionaste anteriormente, essa questão, por exemplo, do museu em específico, como é decidido isso? Não, aquele prédio nós vamos agora restaurar, e como é decidido o uso que ele vai ter? Isso normalmente sempre vinha assim um programa, algumas sugestões, né? Ou sempre era ouvido o grupo de arquitetura, sempre foi ouvido, e ainda me parece que ocorre assim ainda, né? Que as questões são discutidas com a participação, porque tem uma questão toda que é importante a gente frisar, que é o edifício, ele tem uma vocação espacial, ele tem uma tipologia interna, ou até mesmo de volumes, enfim, que ela pode abrigar alguns programas, né, e alguns outros que não são recomendáveis. Por exemplo, é muito simples, esse próprio edifício que a gente está comentando, que ainda não foi trabalhado, que está ocupado, é o edifício que trabalhou ali o Biociências, que é o da antiga medicina, né? Teve Biociências, teve vários cursos lá e tudo. E cada um inquilino novo que entra ali dentro, ele começa a colocar uma série de divisórias e fazer cada caso eles tratavam como um caso à parte. E aquilo ficou completamente descaracterizado no espaço interno. Ou seja, isso é um mau uso do edifício, quer dizer, não valoriza toda aquela espacialidade que tem interna que a gente enxergava quando era, né, quando o edifício tinha suas características originais. Então, o que é muito importante é observar o programa e saber o que o programa requer. Por exemplo, isso que eu comentei, assim, esse edifício que nós estamos falando, da antiga medicina, na esquina aqui, é um edifício que tem vocação para um grande museu da URGS, porque ele tem espaços amplos que um programa de museu precisa, né? E ele está num ponto que se impõe na paisagem, né? numa esquina, tem área suficiente para isso, né? Então ele tem todas as características para ser um museu da URGS, tá? Do lado até do próprio Centro Cultural agora que foi inaugurado, que é o da Química. Então, é muito importante assim, saber assim, a que o prédio está vocacionado, né? Isso pelas suas próprias características. Isso é muito importante a gente observar. E outras questões também são aquelas assim, de saber sobre o que o prédio sofreu durante o tempo. Isso é uma questão que independe do uso, lógico, né? Arrumar o telhado, as fachadas e tudo. Poucas adaptações se faz nesse sentido. Na Química, nós tivemos que fazer uma vedação interna, selamos praticamente elas, são aberturas móveis, né, como seriam, né, pelo lado interno, e colocamos auditórios. No primeiro momento houve uma reação. Mas por que isso? Por quê? Porque a Luiz Engler, que é a avenida que passa aqui, né, Lindeira,
produz um barulho ensurdecedor. A mesma coisa se faria dentro do prédio, acho que será essa solução dentro do prédio da medicina, para qualquer uso. E o prédio da química, Edson, o que tu achou do resultado final dele? Realmente ele tem essa vocação, porque a questão, inclusive, do centro cultural, sim, de transformar, claro, não especificamente um centro cultural, mas o campus centro num centro cultural, transformá-lo, né? Isso é uma ideia antiga, né? Que, sim, se não me engano, ainda surgiu nos anos 80, né? Foi. Como é que foi isso? Isso é uma concretização mesmo, de certa forma? Não, especificamente assim, não tem nenhuma relação com o que foi feito antes. O que nós trouxemos do que tinha sido proposto, né, no projeto do Centro Cultural, né, na gestão do professor Ferraz, se eu não me engano, 84, acho. 84, 88, 90. Foi um momento interessante, né, uma publicação que foi feita de um plano em que a proposta, ainda muito ampla, né, envolvia transformar todo o campus central, né, ou boa parte dele, com seus edifícios imponentes e tudo, valorizando, recuperando, enfim, tanto o edifício como os espaços abertos, para que aqui fosse implantado um grande centro cultural, em todos os edifícios, não tão somente num. Né? Então, o que ocorreu? Isso foi feito, uma proposta, né, inicial, com muita ilustração bonita e tal, mas tudo muito dentro do real, aqui dentro do que seria possível. Verificamos na época o valor das duas gerações de edifícios que tem aqui dentro. Esse acervo de edifícios é muito importante, porque ele tem uma geração de edificações ecléticas, né, da edificação historicista, e depois a modernista. Que é a arquitetura, a engenharia, e de qualidade, né? A arquitetura, a engenharia, a reitoria, enfim, esses edifícios que têm toda uma característica de edifícios e são modernistas. E juntos, convivendo dentro do mesmo campus. Isso nos deu, assim, a certeza de que seria viável, né, com todas as possibilidades de êxito. Só que isso correu em paralelo com a implantação do campus do Vale. Por que isso foi pensado? Foi pensado porque, na época, se imaginava assim, serão desocupados os edifícios do campus centro, ou boa parte dele, para se ocupar no campus do Vale. Então, para lá foi pensado assim, que o Instituto de Biociências, com uma população de alunos imensa, né, a engenharia fosse para o campus, iria desocupar todo um prédio da engenharia que tem 8, 9 mil metros quadrados, o outro edifício que tem 6 mil. Então, isso tudo seria transportado, claro que não num primeiro momento, gradativamente. Só que isso ficou. Talvez tenha sido o embrião de todo o processo. Né? Quando o professor Christoph assume a secretaria, esse pensamento ainda estava um pouco latente na minha cabeça, que tinha trabalhado nesse primeiro grupo, e depois passei para o segundo equipe, que é a equipe da Secretaria do Patrimônio, que hoje tem suas atividades. Então, isso sim, veio um pouco. O embrião pode ter se dito que foi, mas não num edifício só. Seria um centro cultural de múltiplas atividades em vários prédios. No conjunto inteiro mesmo do campus. É um valor incrível que se tem, né? Claro. E, Edson, assim, a questão até de se trabalhar com a lei de incentivo à cultura, lei federal no caso, mas também, né, se trabalha em âmbito estadual, isso já não, digamos, direciona o uso que se projete o prédio para usos culturais. Então, acho que existe um direcionamento já por... Sim. Sim, porque a captação só se pode por aí, né? Claro. Só pode ter... Claro, que se tu vai fazer um edifício em que tenha as instalações de uma unidade, por exemplo, né? Vou instalar aqui porque eu preciso colocar aqui o prédio da bioquímica. Certamente vai receber, né, o amparo da lei. Então tem que ter uma relação direta. Segundo, eu entendo, né? Até porque tudo que nós preparamos passava pelo IFAM, né? Porque os edifícios são citados para tombamento, nem todos são tombados. O edifício que está tombado, se eu não, eu tenho que ter a certeza, mas assim, na época quando eu saí, o edifício tombado era como patrimônio nacional
é o prédio do Direito. Que ele tem uma característica idêntica, é uma cópia reduzida em todas as suas dimensões, proporcionalmente menor, né? É um edifício que tem todas as características do edifício de, se eu não me engano, de Estrasburgo. Em Estrasburgo tem lá, era uma casa de um príncipe, né? De verão dele, a casa de verão dele em Estrasburgo. Só que aqui foi feita exatamente uma cópia, só que reduzida. Mas isso, houve uma certa discussão assim, vem cá, vale isso, não vale tudo. Bom, enfim, ele tem atributos, é um edifício que marcou uma época também. Muitas pessoas importantes se formaram ali dentro. Então, tudo isso faz parte da história, entende? Diz que os espíritos que estão lá dentro também parece que... Então, tudo isso parece que sempre foi bastante valorizado na hora do tombamento. O valor imaterial também. Isso. E tinha a engenharia também, o Parobé, que é um edifício que fica na frente da arquitetura. Os edifícios que têm, assim, história também pelos nobres que passaram lá. Getúlio Vargas tirou curso, né? Até a gente foi olhar as notas dele, parece que não eram muito boas, né? Para ser presidente da República. Mas, sim, ele sempre teve, assim, latente essa ideia de fazer o tombamento. Quando saiu o tombamento foi... E fazer o edifício faz parte do projeto de toda a secretaria, então isso dá uma força assim para o grupo, né? Pô, que legal, tem um que já está tombado, claro. Houve reconhecimento. O outro, no meu ver, teria todas as condições, seria o da antiga engenharia, né? Sim. Mas essa modernização que a gente fala é tudo de acordo com o novo uso. Claro. Tudo tá adaptando e tal, mas muitos espaços de plateia, isso é importante. Muitos espaços amplos para que sejam salas de uso diverso. Bom, Edson, muito obrigado pela participação. Boa noite, muito obrigado. Chegamos ao fim da primeira parte da entrevista com o arquiteto Edson Zanquim Alice. Na próxima semana continuaremos o nosso bate-papo sobre a preservação do conjunto edificado da URGS. Boa noite a todos e até semana que vem.